Olá, Hair Lovers! Tudo bem com vocês? Essa segunda aula. E essa segunda aula é muito importante. É uma aula sobre o estresse. Você acredita ou não que o nosso corpo tem componentes químicos? Eu acho que sim, né? Nós não nascemos do nada. Nós não somos nada. E a partir deste momento eu quero que você entenda muito bem o que eu vou dizer, porque é muito importante a forma como o seu corpo. Eu venho dizendo isso e eu falo várias vezes que a forma como nós estamos com o nosso corpo, saudável, bem ou não, é o que vai fazer a diferença total no seu tratamento, seja qual for, viu? Nós estamos falando aqui sobre o tratamento de cabelo, o crescimento de barba, sobre essa potencialização do minoxidil ou potencialização do seu tratamento, que qualquer que seja que você faça para este fim, mas é para a vida toda. O estresse vale para a vida toda. Esse tipo de conversa que nós vamos ter aqui agora, rapidamente, mas depois vai ter a segunda parte, que é a leitura do livro do Caio Carneiro, Seja Foda. É um texto meio... O título é meio pesado assim, mas é Seja Foda, de seja forte, de seja absoluto, absoluta. Você vai gostar bastante desse livro se você não conhece. Mas se você conhece, vai ver que a minha análise sobre o livro é um pouco diferente, do meu jeito, do jeito que eu gosto de fazer. São 2 horas de análise, mas aqui nós vamos falar um pouco rapidamente sobre o estresse propriamente. O estresse é uma das causas mais... a maior causa de depressão, a maior causa de ansiedade. Sabe a diferença de depressão e ansiedade? A depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso do futuro. Nós temos que viver o presente, e é isso que vai fazer a sua vida mudar. Mas o que tem a ver o cabelo, a barba? É total. Como eu disse no começo, nós temos a nossa química do corpo, nossa física quântica e tudo mais. Não estou dizendo raios de luz, aquelas coisas todas, que proteção de luz ou milagres, não, não. Eu estou dizendo com ciência mesmo. Quando você está com o corpo estressado, você está com seus músculos mais rígidos, o seu sangue está diferente, o batimento cardíaco é diferente, você pensa diferente, todo o seu corpo muda, e o principal afetado é o seu cabelo, é o começo, é a principal. Como eu te disse no primeiro vídeo e também na abertura, você precisa estar sereno, serena, estar tranquilo, estar com a vida mais tranquila, ou pelo menos estar com a vida com controle. Hoje em dia é difícil nós termos uma vida tranquila, sem problemas, sem discussões. Isso acontece com qualquer família, com qualquer coisa, qualquer pessoa. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas temos que aprender a viver. Preste atenção nesse conceito. Eu quero que você pesquise bastante. No nosso e-book tem, mas eu quero que você pesquise mais sobre o estoicismo, que é como viver a vida do jeito que ela se apresenta, como você encarar os problemas de forma positiva, ser positivo. Não estou dizendo para um milagre vindo na sua cabeça, eu estou dizendo para você não, porque é você que decide. O seu futuro é você que decide. E é isso, é o começo de tudo. Que é a química, deixa a química do seu corpo fazer acontecer. E aí você bem com o seu corpo, estando 100%, você vai ter aí 100%, ou melhor, vai ter muito mais ganho no seu tratamento, qualquer que seja. Você vai ter muito mais evolução. Não só isso, mas toda a sua vida, toda a sua evolução de vida, você vai ter melhorias no aprendizado, na leitura, nas conversas, no papo entre amigos, na sua profissão e tudo mais. É preciso ter controle do estresse. E para ter controle do estresse, a gente precisa entender que a vida existe muitas adversidades e que você não tem controle do teu futuro. Você tem controle dos seus hábitos, e os seus hábitos que fazem o seu futuro. Então você precisa encarar a sua vida com quais tipos de hábitos que eu tenho, que é o autocuidado, que é a autoproteção. O que eu faço da minha vida que eu tenho estresse? Se você não tem estresse, maravilha, você não passa estresse. Ou se você passa, eu também passo, mas eu não deixo transparecer, não deixo isso entrar internamente. Internamente eu sou seguro, externamente as coisas acontecem. É difícil a gente ter controle de todas as coisas que podem acontecer. De manhã, quando você acorda, você pode ter um pneu furado, alguém pode bater no seu carro, alguma notícia ruim pode chegar, e isso faz parte da vida. Tudo faz parte da vida, é um processo. E você precisa se acostumar a isso, a ler livros de yoga. É muito bom você praticar o yoga. Você sabe que o yoga é meditação, não é pensar demais, ao inverso. É você pensar em nada, é você esvaziar a mente.
É quando você não pensa em nada e você se encontra e você pensa apenas em você mesmo e você começa a se reconectar com si e aí você começa a entender que o mundo não gira ao seu redor, você não é o centro das atenções do mundo, as pessoas não estão todas te olhando, você não é nada mais que outras pessoas. Quando você começa a enxergar que você é apenas, como diria Nietzsche, poeira cósmica, mas não que você vai se diminuir, mas apenas para você se situar no seu lugar. E quando você começa a se situar no seu lugar, você começa a ter a noção exata de que você está aqui para fazer o quê? Que é viver o presente, é não ter, deixar o passado para trás, é deixar o futuro acontecer, mas ter hábitos bons, que é aprender uma nova habilidade. Aprenda uma nova habilidade, isso vai te reduzir muito o estresse. A nova habilidade que eu digo, uma língua estrangeira diferente, isso abre muitas portas também na profissão, mas também o ganho para você é muito bom. Mas outra habilidade é uma música, algum instrumento musical, qualquer que seja. Ou a própria leitura, você pode, a própria leitura, uma das minhas habilidades que eu mais pratico para melhoria é a leitura, que é Mortimer Adler, um grande filósofo, que foi o primeiro curso que eu fiz, que é Como Ler Melhor, Como Ler Bem, que é o Mortimer Adler, foi um filósofo americano que estudou durante 90 anos da sua vida as formas de leitura. Então ele explica como você lê um poema, como você lê um livro de ciências, como você lê uma poesia. Ele não chegou até os tweets, né, as redes sociais propriamente, mas ele diria como você vai ler aí uma revista, alguma coisa que é para lazer. Ele também faz essa conexão, que é muito importante você entender as formas de leitura para você ter a noção o que você presta atenção, o que você lê por prazer e o que você lê retendo. É totalmente diferente as leituras. Inclusive tem aqui na Hotmart nós temos esse curso. Mas enfim, são novas habilidades, você precisa ter uma nova habilidade. Você precisa ter outros caminhos para trilhar e não ficar só naquilo, porque às vezes é o seu trabalho que dá estresse. Mas como num relacionamento qualquer, no trabalho também nós temos idas e vindas, nós temos felicidades e desencontros, porque a felicidade é um momento, é um pouco da vida. A maioria da nossa vida nós vivemos tristes, desamparados, alguma coisa desse sentido. Nós temos que aprender a viver com pouco feliz, a ter a felicidade e a dar prazer à felicidade, mas dar gratificação à felicidade. Sermos gratos quando ela acontecer e sentir todo aquele momento, curtir todo o momento. É isso, o estresse ofusca tudo isso, além do corpo. Além de ter grandes prejuízos para o nosso corpo, o estresse é um grande vilão do corpo. E ele tenham certeza disso. Ele suja o nosso sangue, ele atrapalha o funcionamento de vários órgãos do nosso corpo, atrapalha o funcionamento da nossa mente internamente, ele estraga totalmente o nosso corpo quando é em excesso. É claro que nós vamos ter estresse, mas é o controle dele. É como você vai controlar. Que é o tópico passado, é um pouco de sol, é um pouco de, muito dormir bastante, pra você ver como são etapas, né? Não só dormir, mas dormir é bom para todo o corpo, mas para o estresse em si, para o sentimento desse estresse, que é uma tristeza constante, alguma coisa que aconteceu, algum aborrecimento, isso são vários tipos de mecanismo para parar o estalo em você. Claro que se você estiver com algum problema muito sério, aí você precisa de um psicólogo, precisa de uma terapia e tudo mais. Mas na maioria das vezes você consegue lendo, estudando o que você tem, o autocuidado, o autoconhecimento, você consegue saber exatamente o que você tem. E sabendo o que você tem, você começa a estudar e começa a se policiar e vai aos poucos, acompanhando o processo. Não existe momento para você chegar, hoje estou estressado e amanhã já não estou mais, nunca mais terei. Esse tipo de resultado não existe. É sempre um degrau a mais. Você descobre os motivos que te estressam, você com autoconhecimento, com autocuidado, meditando, entendendo o seu corpo, por que eu fico estressado, dando aquela lei dos 2 minutos, quando alguma coisa te estressar, deixar quieto, deixar inquieto, deixar bravo, você vai parar um pouco e vai pensar o que está me deixando bravo, por quê, qual é o motivo, como se fosse o observador de Eckhart Tolle, né? que ele fala o poder do agora, que ele fala que você precisa observar a sua mente para você entender o que ela faz. E ele entendendo o que ela faz, você consegue ter exatamente a noção do que fazer para você contornar isso, porque não tem como você sair da sua mente, você consegue ver, consegue entender, e aí você vai controlar o que você sente, controlar a sua mente e controlar o seu estresse e tantos outros sentimentos ruins que nós temos, emoções também. Então tudo isso é questão de autocontrole,
autocuidado, é autossuficiente, você precisa se conhecer, o autoconhecimento é importantíssimo nesta regra aqui, voltando agora para crescimento de cabelo, crescimento de barba e tudo mais, porque você precisa, como volto a dizer, você precisa estar 100% com o seu corpo, mente, alma, não sei se você acredita em alma, mente, pelo menos mente deve acreditar, porque você deve pensar, faça muitas coisas na sua cabeça, o seu corpo precisa estar alinhado, tudo, mente sã, corpo são, nesse sentido, para você ter os melhores caminhos, o melhor adubo, o melhor terreno para qualquer coisa que você for querer fazer, curas, mas no caso nosso, você vai passar o seu produto, como eu passo o minoxidil, então eu passo com o corpo, não que eu esteja 100% sadio, isso é muito difícil, mas pelo menos eu tento melhorar um pouco mais a cada dia para dar o cultivo para ter uma boa gestação aí de novos cabelos, novas ideias, novas oportunidades e tudo mais. Isso aqui é um grande ensinamento para você e para toda a sua família, que você pode passar para eles também esse vídeo, que vocês vão gostar bastante. Não só para cabelo, porque o tema é cabelo, mas é para toda a sua vida. E principalmente agora, fiquem agora com o vídeo, que é o que eu faço, que eu fiz a análise. Prestem atenção no cabelo como está agora, como estava há 2 meses atrás que eu comecei a fazer esse vídeo. Era para uma outra situação, mas ele se encaixa muito bem aqui nessa que nós estamos falando aqui sobre o Caio Carneiro. Fiquem com Deus.